Filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia medieval, a escolástica nos séculos XI e XII, os centros promotores de cultura do século XII, em especial Pedro Lombardo e João de Salisbury. Vamos falar um pouquinho sobre as sentenças de Pedro Lombardo. A fama de Pedro Lombardo está ligada sobretudo ao livro das sentenças que, embora não particularmente profundos no campo filosófico, recolhe uma diligência e com equilíbrio crítico os maiores contributos das correntes de pensamento anteriores, com a intenção de apresentar um compêndio da doutrina cristã. E o João de Salisbury, a humildade da razão. João de Salisbury, discípulo de Abelardo, sustenta uma posição filosófica não dogmática de derivação acadêmico-ciceroniana, que levou a preferir os termos de um conhecimento provável em vez da presunçosa segurança de quem pretende captar a verdade. A humildade da razão se coaduna bem com a fé cristã, que considera que apenas Deus é verdadeiramente sábio. Então, o livro das sentenças de Pedro Lombardo, vamos lá. O século XII também foi o século em que se chegou à sistematização da teologia, entendendo por sistematização certa unidade na exposição das verdades de fé. Sente-se a necessidade de reunir a doutrina católica em uma exposição ordenada, segundo Van Hovig. As verdades da fé estão contidas na Sagrada Escritura, mas nem sempre havia concordância sobre vários trechos, inclusive importantes, da Escritura. Desse modo, tomou corpo a exigência de reunir e divulgar, juntamente com os trechos da Escritura que expressam as verdades da fé, também as interpretações que dessas verdades deram os padres. Foi assim que nasceram a Summa e o Sententiae, que, devido à dificuldade de acesso aos manuscritos, passaram a funcionar como verdadeiras enciclopédias da doutrina cristã. Durante toda a Idade Média foram instrumentos essenciais, tanto para o estudo como para o ensino. Entre os vários livros de sentenças, os Libri Quatuor Sententiarum de Pedro Lombardo tiveram importância central para toda a Idade Média. Pedro Lombardo, uma pintura de Tadeu Gaddi, viveu entre 1290 e 1300 a 1366. Pedro Lombardo nasceu perto de Novara, realizou seus estudos inicialmente em Bolonha e depois na Escola de São Vítor, em Paris. Aqui, a partir de 1140, ensinou na Escola Catedral, tornou-se bispo de Paris e em 1159 tornou-se bispo de Paris em 1159 e morreu em 1160. Autor de um comentário às cartas de São Paulo e de outro comentário aos Salmos, Pedro Lombardo escreveu os seus Libri Quatuor Sententiarum, que seriam comentados por todos os grandes escolásticos no período de tempo que vai de 1150 a 1152. Trata-se de uma obra que apresenta como compêndio da doutrina cristã, extraída da Escritura e da autoridade dos padres, e também estão presentes a Escola de São Vítor e Abelardo. A obra de Pedro Lombardo não é certamente obra original, é muito mais uma obra de compilação na qual desembocam todas as correntes anteriores. Entretanto, o comentário de Pedro se impõe por seu grande equilíbrio. Com efeito, ele reconhece os direitos da razão, mas somente até um ponto em que submete a razão à fé. E esse seu equilíbrio foi certamente um dos motivos do sucesso das suas sentenças. O João de Salisbury, os limites da razão e a autoridade da lei. A personagem característica do fim do século XII foi João de Salisbury. Nascido na Inglaterra, precisamente em Salisbury, por volta de 1110, João estudou na França, onde frequentou a escola de Chartres, tendo sido aluno de Pedro Abelardo. Como recorda o próprio João, a seus pés recebia os primeiros rudimentos da arte lógica e absorvia com apaixonada avidez tudo o que vinha de sua boca. Depois de ter passado alguns anos na corte pontifícia, João voltou para a Inglaterra, tornando-se secretário do arcebispo de Canterbury, Thomas Becket, a quem dedicou o Metalogicon, ou Polycraticus. A luta entre Thomas Becket e Henrique II teve como epílogo o assassínio na catedral do arcebispo, e João voltou à França, onde se tornou bispo de Chartres em 1176 e morreu em 1180. João apreciava a cultura humanista e a lógica, não era cético e, no entanto, entregava-se ao critério do conhecimento provável de que falava Cícero. Era esse critério que lhe permitia fugir da verbosidade por um lado e do dogmatismo por outro. Prefiro duvidar sobre as coisas em particular, junto com os acadêmicos, do que definir temerariamente mediante danosa simulação que ainda permanece desconhecido e oculto, escrevia João. Em suma, ele se sentia próximo da modéstia dos acadêmicos, uma atitude que também estaria em consonância com os estudiosos cristãos, se pensarmos que somente Deus conhece completamente a verdadeira realidade do universo. Claro, há verdades que o homem pode alcançar por meio dos sentidos, da razão e da fé, mas também é preciso admitir com muita franqueza que existem problemas diante dos quais a razão faria muito bem em suspender seus juízos e se deter. Eis, por exemplo, alguns problemas que obrigam a razão a admitir seus próprios limites. A questão da origem da alma, os problemas da providência divina, do acaso. Será que existe acaso, né? Será que tudo é movido pela providência divina?
A alma tem origem quando? Quando que ela começa, né? Ela precede o corpo, ela surge junto com o corpo, é do livre-arbítrio, somos mesmos livres e a onisciência divina não compromete a nossa liberdade. A questão da infinidade dos números e da divisibilidade infinita das grandezas, o problema dos universais. João não pretende que não se discuta sobre essas questões, mas exige que não se tenha como soluções definitivas e absolutas as que são apenas tentativas. Então é isso aí. São um pouquinho desses dois grandes intelectuais medievais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, vai dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, onde você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima. Não posso me esquecer. Ajuda aí o canal. Compartilha, né? Mande para os seus amigos, para aquelas pessoas que são interessadas pelo conhecimento de forma geral, em especial filosofia e área de humanas. Ajude o nosso canal a crescer, a ganhar mais adeptos e assim poder esse conteúdo chegar a um número cada vez maior de pessoas. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.